que não é uma pessoa que é obesa? É a mesma coisa que a gente. Ele perdeu o controle da vida dele por causa de uma comida que ele não consegue deixar de usar abusivamente. Até uma pessoa normal, se fez algo. E aí, ela é dependente da comida, sim, ela é, porque a pessoa que é obesa, eles se sentem felizes quando eles comem. Então, eles não param de comer, ficam comendo o tempo inteiro. Depois tem que jogar copo cheio. Então, por isso que o programa 12 Passos é usado para várias outras dependências e vícios, né? Mas vamos lá. Esse foi o somatório do que Hebe extraiu dos seus amigos do grupo Oxford e me transmitiu naquele dia, apesar dessas ideias simples não serem novas. Elas certamente me atingiram como toneladas de tijolos. Hoje nos compreendemos o porquê disso. Um alcoólico falando para outro, como mais ninguém pode, duas ou três semanas mais tarde, como mais ninguém pode, 2 ou 3 semanas mais tarde, no dia 11 de dezembro, para ser mais exato, eu me internei no Charles B. Taus Hospital, aquele famoso empório de enxugamento alcoólico, no Central Park West, da cidade de Nova York. Eu já havia estado lá antes, de modo que eu conhecia e gostava muito do médico de plantão, o Dr. Silkworth, que é aquele doutor que foi um dos que começaram o grupo Oxford. Foi ele que em breve iria contribuir com uma grande ideia sem a qual o AA nunca teria surgido. Há anos ele afirmava que o alcoolismo era uma doença, uma obsessão da mente ligada a uma alergia ao corpo. Agora eu sabia que isto era para mim. Eu também compreendia que com a combinação fatal, esses dois fatores poderiam representar. E é claro que eu, entre outras ocasiões, tive a esperança de estar incluído na pequena porcentagem de vítimas que volta e meia escapavam da sua vingança, né? Mas dessa vez, esta esperança tinha ido embora. Eu estava perto do fundo do poço. Aquele veredito da ciência, a obsessão que me condenava a beber e a alergia que me condenava a morrer, estava próximo de fazer a mágica. Foi aí que a ciência médica, personificada por este pequeno e bom doutor, encaixou-se no conjunto. Essa dupla verdade, nas mãos de um alcoólico falando com o outro, era como um martelo rompendo na profundidade da dura couraça do ego alcoólico, deixando-o bem aberto para a graça de Deus. Isso quer dizer, gente, que muitas vezes a gente só abre a mente depois de muita pancada e a gente chegar num extremo da beira da morte. Porque até a gente chegar lá, a gente ainda é prepotente achando que a gente vai conseguir superar, que a gente é o que a gente quer estar lá, o que a gente quer estar usando droga e estar bebendo, até chegar nesse limite onde a gente começa a perceber que o nosso corpo está falindo, que a nossa memória e a nossa capacidade de responder a estímulos começa a sumir, a gente começa a perder a sanidade mesmo, e aí é onde lá a gente pede ajuda, porque a gente está perdendo a nossa vida ou a nossa sanidade de vez. Todo mundo é assim, infelizmente. A gente podia pedir ajuda muito antes, né? As pessoas podiam pedir ajuda logo quando entrar... exatamente, pede socorro, porque pedir ajuda é quando você usa a substância, você já, que é o que a gente chama de lapso, né? Usou, já levanta e volta a recuperação. Aí você pede ajuda para sair fora daquele lapso, aquela compulsão que você acabou de entrar. E aí socorro é quando você passa meses recaído, já quase, né, passando dessa para melhor e sentindo que realmente a morte está bem próxima pelas consequências, né, do uso, da falta de dormir, da falta de comer, e a gente começa a perceber que a vida está se esvaindo. E aí a gente pede socorro mesmo. É claro que meu caso foi o Dr. Silkworth quem usava a marreta, enquanto meu amigo Hebe me transmitiu os princípios espirituais e a graça que me trouxe a súbito despertar espiritual. O hospital, 3 dias mais tarde, eu imediatamente percebi que era um homem livre. E com esta assombrosa experiência,
veio um sentimento de magnífica certeza de que um dia um grande número de alcoólicos poderiam se aproveitar desse presente sem preço que me foi concedido. Neste ponto, uma terceira linha de influência entrou na minha vida, através das páginas do livro do William James, Variedades de Experiências Religiosas. Alguém havia trazido para o meu quarto no hospital, no período seguinte à minha súbita experiência, o Dr. Silkworth tentava firmemente me convencer de que eu não estava alucinando. Mas William James fez mais. Não só, dizia ele, experiências espirituais podem conduzir pessoas à sanidade, mas também podem transformar homens e mulheres de modo que possam fazer, sentir e acreditar coisas que antes eram impossíveis para elas. Não importa se esses despertares forem súbitos ou que sejam graduais. Sua variedade pode ser quase infinita, mas a principal mensagem daquele livro era que, na maioria dos casos descritos, essas pessoas transformadas eram gente sem qualquer esperança. Em alguma área de suas vidas, elas tinham encontrado a derrota total. Bem, isso era eu, em completa derrota, sem mais esperança ou fé em nada. Eu apelei para um poder superior. Eu tinha feito o meu primeiro passo no nosso atual programa de AA, admitimos que era impotente perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Também tinha feito o terceiro passo, admitimos entregar nossas vontades e nossa vida ao cuidado de Deus na forma em que concebíamos. Foi desta forma que eu fui liberado. Foi tão simples como tão misterioso. Estas realizações foram tão estimulantes que imediatamente fui compartilhá-las com os grupos Oxford. Porém, para consternação deles, eu insistia a me devotar exclusivamente aos bêbados. Isso incomodou o grupo Oxford de duas maneiras. Primeiro, eles queriam ajudar e salvar o mundo inteiro. Segundo, seu resultado com bêbados tinha sido muito fraco. Na hora em que eu os procurei, eles tinham acabado de trabalhar com um bando de alcoólicos que os haviam desapontado completamente. Havia rumores que um deles havia arremessado seu sapato através de uma valiosa janela de cristal na igreja episcopal, que ficava na frente da central dos grupos de Oxford, de forma que eles não foram benevolentes diante de minhas constantes declarações de que não iria demorar muito o dia em que todos os bêbados do mundo iriam ficar sóbrios. Na realidade, eles afirmavam que meu orgulho ainda era imenso. Após 6 meses, as violentas exortações para um bando de bêbados que eu encontrei próximos a missões assistenciais do Tal Hospital, parecia que os membros do grupo Oxford estavam certos. Eu não havia trazido ninguém à sobriedade. Em nossa casa no Brooklyn, nós sempre tínhamos alguns bebedores morando conosco, número que às vezes chegava a 5. Minha valente esposa, Luz, uma vez chegou à casa do trabalho e encontrou 3 deles bastante embriagados. Imagina, você levar 5 bêbados para sua casa para morar junto com a sua mulher, para você ajudar eles a ficarem limpos. E aí chega em casa e eles estão todos bêbados. Dá licença. Eu já vi muita gente fazer isso, né? Tem um cara que ele é dono lá da... Eu vou esquecer perto lá de São Roque. Ele fazia isso, a mãe dele queria matar ele. Tem muitos. Os 2 restantes estavam piores, cambaleantes, apesar de acontecimentos como esses terem, de alguma maneira, reduzido meus impetos. Na realidade, eu nunca perdi a convicção que existia um caminho para a sobriedade. Apesar de tudo, havia um intenso foco de luz. Meu padrinho, Hebe, agarrava-se precariamente à sua recém-encontrada sobriedade. Qual a razão para todos esses fiascos? Se Hebe e eu conseguimos ficar sóbrios, por que os outros não conseguiam também? Alguns quem tínhamos trabalhado certamente queriam ficar bem. Nós especulamos noite e dia para que havia acontecido com eles. Talvez eles não conseguiam manter a paz espiritual dos grupos Oxford, dos 4 absolutos de honestidade, pureza, generosidade e amor.
De fato, alguns alcoólicos diziam que este era o problema. A agressiva pressão sobre eles fazia-os voar alto como os gansos durante algumas semanas e depois desabar pesadamente. Eles se queixavam também de outra forma de coerção, alguma coisa que os grupos Oxford chamavam de guiar os outros. Um time de membros não alcoólicos do grupo sentava-se com algum alcoólico e depois de um tempo quieto, vinha com precisas instruções de como o alcoólico deveria passar a dirigir sua própria vida. Você viu como que o grupo Oxford pegava pesado, né? Eles queriam realmente doutrinar as pessoas à marra, né? E pede em que pese toda a nossa gratidão para os nossos amigos do grupo Oxford. Isso é duro de engolir. Tudo isso, por certo, tinha a ver com a persistentes derrapagens que estavam acontecendo. Mas essa não era a causa integral da nossa falha. Depois de meses, eu percebi que o problema estava principalmente em mim. Eu havia me tornado muito agressivo, muito dono da verdade. Eu falava muito da minha súbita experiência espiritual, como se fosse alguma coisa muito fora de série. Eu desempenhei o duplo papel de professor e pregador. Nas minhas exortações, eu me esquecia completamente do lado médico da nossa doença e negligenciava o aspecto da necessidade profunda da deflação do ego. Tão enfatizado por William James, nós não estávamos usando a marreta médica que o Sr. Silkworth tão providencialmente nos havia dado. Finalmente, o Sr. Dr. Silkworth me trouxe de volta para o meu tamanho real. Ele disse... Aí vocês perceberam quem tá escrevendo isso até agora? Ele mesmo, tá relatando. Quem está escrevendo isso? Hebe. Não. Não. Hebe é o padrinho de Bill, gente. Aí ele diz, Bill, por que você não para de falar tanto sobre aquela sua luminosa experiência brilhante? Quem está lutando contra o grupo Oxford aqui é o Bill. É o meu. Que ele encontrou uma maneira de ficar sóbrio, fazendo aquelas coisas lá em cima que a gente usou de exemplo dos passos. E quem ajudou ele a ficar sóbrio foi Hebe, que é a madrinha dele, padrinho dele. E aí os dois começaram. Eu estou tentando pular um pouco, mas senão eu estou com medo de perder o fio da meada. Logo após a conversa, eu estava em Akron, Ohio, envolvido em um empreendimento comercial que não deu certo. Sozinho na cidade, eu estava morrendo de medo de ficar bêbado. E não era mais um professor ou pregador. Eu era um alcoólico que precisava de outro alcoólico, tanto quanto ele talvez estivesse precisando de mim. Pressionado desta maneira, logo eu estava face a face com o Dr. Bob. De imediato ficou claro que o Dr. Bob sabia mais sobre coisas espirituais do que eu. Ele também havia estado em contato com as pessoas do grupo Oxford, em Akron, mas de alguma forma ele simplesmente não conseguia ficar sóbrio. Seguindo o conselho do Dr. Silkworth, eu fiz o uso do martelo médico. Eu lhe contei o que era o alcoolismo e como poderia ser fatal. Aparentemente isso fez acontecer algo dentro do Dr. Bob. Por quê? É aquela velha história, martelo médico é aquela história, né? Se você continuar usando, você vai morrer. Só martelo médico. É pegar e virar para você e falar assim, queridão, essa droga que você está usando, talvez não tenham te contado, mas ela vai tirar os seus sonhos, a sua saúde, a sua vida, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, e vai te jogar na sarjeta. Esse é o martelo médico, entendeu? É você dar um choque de realidade na pessoa para ela saber exatamente a consequência do uso de droga. E é o que é onde para de pensar. Você pode ver que em muitas comunidades, quase todo dia tem alguém querendo ir embora. E aí é duas palavras que a gente dá sobre qual as consequências que ele vai ter indo embora, que ele já desiste. Porque no momento da abstinência a gente não pensa nas consequências, a gente só pensa em aliviar a dor. Mas aí quando alguém expõe que
aliviar aquela dor vai me trazer um problema maior do que aquela dor, aí eu consigo segurar a onda da dor e me manter em recuperação. E é isso que eles faziam muito. Esse martelo médico era mostrar o quanto o álcool ia acabar matando eles, e que eles precisavam de buscar uma maneira para ontem de ficar sóbrios. E eles encontraram essa maneira compartilhando suas dificuldades um com os outros. Em 10 de junho de 1935, ele ficou sóbrio. Nunca mais bebeu. Quando, em 1939, a história do Dr. Bob apareceu pela primeira vez no livro de Alcoólicos Anônimos. Ele colocou um dos parágrafos em itálico, falando comigo. Ele me disse, muito mais importante foi o fato dele ser o primeiro... Ser o primeiro ser vivo com que falei, que conhecia o que falava sobre o alcoolismo a partir de uma experiência pessoal. O Dr. Silk hoje, na verdade, forneceu o elo que faltava, sem o qual a sequência de princípios hoje reunida nos 12 passos nunca poderia ter sido completada. Naquele lugar e naquele momento aconteceu a centelha daquilo que um dia viria a ser o Alcoólicos Anônimos. Durante 3 primeiros anos que conseguiram a recuperação do Dr. Bob, nos 3 grupos pioneiros em Akron, Nova York e Cleveland, cresceram e evoluíram com o assim chamado programa verbal, transmitido oralmente, quando começamos a formar a sociedade separada dos grupos Oxford. Começamos a formular os princípios mais ou menos assim. Aí começaram a formular os passos, da onde apareceu os 12 passos, né? Então começaram com 6 passos, que era admitimos que era impotente perante o álcool. Passamos a ser honestos conosco mesmo. Passamos a ser honestos com outra pessoa em confiança. Fizemos reparações por danos causados a outros. Trabalhamos com outros alcoólicos sem visar prestígio ou dinheiro. Oramos a Deus para que ajudasse a fazer essas coisas de melhor maneira que nos fosse possível. Foi alguém lá embaixo? Alguém desceu? Quem desceu? Quem desceu? Cadê o João? Mas desceram? Foram lá? O banheiro está aberto. Apesar desses princípios serem apregados de acordo com a Veneta e ao gosto de cada nós, apesar de que em Akron e Cleveland eles ainda estivessem aferrados aos 4 absolutos grupos de Oxford de honestidade, pureza, altruísmo e amor, essa era a mensagem para a qual qualquer alcoólico ingressante até 1939, quando foram escritos os nossos 12 passos. Então, 1939, né, dizer, começou em 1934, foi escrito em 1939 e foi registrado em 1945, é isso? Que eu falei no começo? Só para não falar errado. 1953. Não, 53 foi registrado. Mas começou em 1934, foi escrito em 1939. Os 12 passos. 53 foi o quê? Bom, vamos falar mesmo da história, porque realmente a gente está falando do que está escrito, né? E isso é o que é mais importante, não é o que eu estou falando ou o que a gente ouviu falar. Essa é a origem, porque olha só, a origem das coisas faz toda a diferença. Porque talvez para vocês, os 12 passos foi escrito de uma vez só por 2 alcoólicos, que é o que me ensinaram. Também pelo menos o que me ensinaram foi que Bill e Bob sentou para conversar, escreveu os 12 passos e começou o programa. E Corinto? Eles se aprofundam mais, né? Porque às vezes assistir um filme é mais rápido, né? Às vezes, depende de onde tira a literatura, é encurtado. Que filme? Eu aprendi dentro da sala de NA, que era assim. Dentro da sala de NA, ninguém nunca falou do grupo Oxford. Através de uma partida. Ninguém nunca falou que Bill começou muito antes. Né? E que Bob teve vários problemas até ficar limpo.
Porque o Dr. Bob, ele era tipo nós, entendeu? Ele teve várias recaídas e várias dificuldades para ficar limpo. Mas através da partilha do padrinho, que era Bill, e de todo o processo que eles estavam começando, foi o que ajudou ele. Mas não foi com passe de mágica como falam com a gente, né? E aí o importante saber da origem, que é o seguinte: a origem de duas pessoas que talvez outra hora a gente achava que eram até pessoas excepcionais, porque criaram um programa que funciona e que funcionou para eles, mas na verdade não. Na verdade eles eram duas pessoas como nós, que falharam várias vezes, né? E através das falhas e dos acertos, eles criaram uma tese, um programa que eles acreditaram que ia dar certo e deu certo para eles e para outros. Então é muito mais simples do que eu achava. Mas imagina a garra deles, porque eles aqui... Não, mas eu digo assim... Porque qual a diferença da garra deles para nós? Eu digo assim, agora a gente já tem até um programa pronto, eles tiveram que criar. Sim. Imagina a força de vontade de querer ficar ali por não estar aguentando mais o coordenador. Mas olha só, mastigado, já fica ali... Quando a gente escuta só o que falam, a gente não percebe a profundeza da dificuldade que foi tudo isso. E fora que, se você vê, os grupos Oxford não eram de alcoólicos nem de drogados. Eram grupos de pessoas que queriam ajudar. E eles já não estavam acreditando mais, por causa da quantidade de problema e quantidade de fracasso que estavam tendo. Então, todo esse processo já estava vindo de antes dos dois, né? E os dois estavam falhando, recaindo, tendo problema com bebida, e aí naquele ponto começaram a conversar, tiveram ainda seus empecilhos até firmarem, conseguirem formular os 12 passos através de tudo que deu certo. Porque olha só, os 12 passos foram as coisas que deu certo. Mas para que vai escrever as que deu errado? Porque se deu errado não adianta, né? Mas você pode ter certeza que várias coisas deram errado. Porque para esses 6 passos aqui, que não tem nexo nenhum, ter virado os 12 passos, é porque muita coisa deu errado. Qual foi o número 6 nós criados? Que eu acabei de falar. Eu já falei. Os 6 primeiros passos é admitirmos sermos impotentes perante o álcool. Passamos a ser honestos conosco mesmos. Passamos a ser honestos com outra pessoa em confiança. Fizemos reparações por danos causados a outros. Trabalhamos com outros alcoólicos sem visar prestígio ou dinheiro. Oramos a Deus para que nos ajudássemos a fazer essas coisas da melhor maneira que nos fosse possível. E aí tudo depois mudou, porque esse sexto aqui deve ter dado muito problema. Quando falando que oramos a Deus, você já entrou em conflito com todas as outras religiões. Então, eles devem ter falhado muito até eles conseguirem uma coesão para conseguir progredir nesse programa, né? E essa é a verdade da história dos 12 passos, né? De duas pessoas que não foi magicamente curada, foi através de usando as suas experiências, criando um programa para ajudar o próximo. E o que impede de hoje, eu como terapeuta, criar uma tese usando a minha experiência de vida, usando o que eu sei, o que eu vivi, o que deu certo para mim, e formular reuniões, formular maneiras de usar outras terapias para conseguir passar, né, o meu conhecimento para outras pessoas, e isso talvez é o que vai me fazer ficar limpo também. Eu vi conhecer os 12 passos agora. Eu só ouvia falar dos 12 passos. Eu vou te falar que eu acho impressionante, cara, a quantidade de adicto que não conhece os passos. Porque eu conheço os passos desde os 16 anos. Eu só ouvia falar sobre a água. Entendeu? Vai fazer 30 anos que eu conheço os passos. Não aprendeu nada ainda. Você vê, não aprendi nada ainda. Você vê. Então imagina quem ainda nem nunca ouviu falar do único programa com maior êxito em explicação sobre um problema de dependência química. Então é algo que a gente precisa nos esforçar para passar para o próximo. E olha só, sinceramente, antes a gente entrar aqui nos 12 passos, vamos terminar esses últimos 5 minutos aí explicando a importância que é falar sobre os 12 passos nas comunidades. Primeiro, espiritualizando um pouco, né? Quando eu fui missionário, eu fui para a China, eu tinha muita curiosidade de entender por que Jesus ainda não voltou.
eu tinha muita curiosidade quando eu fazia teologia. E aí eu consegui achar a resposta lá na Bíblia que Jesus só vai voltar quando todos ouvirem a verdade. Não tem desculpa. Né? Então quer dizer que todos ainda não ouviram a verdade. E aí, mas eu nunca acreditei nisso, porque quem não conhece Jesus, rapaz, tá maluco? Eu que tenho. Entendeu? Eu tinha esse questionamento comigo. Todo mundo sabe quem é Jesus. Isso é besteira. Isso aí não funciona desse jeito, está errado. Eu acho que E aí acabou que eu fui como missionário para a China. E aí na China a gente separou os grupos quando a gente chegou nos interiores, que a gente contrabandeou Bíblia na fronteira de Macau para a China. Macau é uma ilha colonizada por portugueses que a gente não precisa de visto. Porém, de Macau para a China precisa de visto. Aí a gente pagou, tiramos visto e atravessamos para a China contrabandeando Bíblias. E aí a gente foi até os vilarejos para evangelizar e entregar essas Bíblias. E aí chegando nesses vilarejos, a gente começava a conversar, sem espiritualizar nada. Começava a conversar, começava a puxar assunto, e quando tinha uma brecha, a gente entrava falando de Jesus, explicando quem era Jesus. E muitas pessoas, a gente explicava quem era Jesus, aí falava assim, é Buda que vocês estão querendo dizer? Não, não é Buda. Aí a gente falava assim, é Deus que criou o céu e a terra. Pronto, botavam a gente para fora. Porque para eles quem fez isso foi Buda. Então assim, eu vi muitas pessoas que realmente nunca tinham ouvido falar de Jesus. E vi o quanto era importante que pessoas falassem dele, entendeu? E isso não importa como falem, o importante é falar. O importante é que todos precisam de saber a verdade. Todos precisam de ter consciência sobre o problema. Então não me importa como o terapeuta leva a mensagem. O importante é levar. Entendeu? E aí muitas pessoas veem que eu tenho muita facilidade em falar em público, né? Em gravar, em fazer um monte de coisa. Mas só que outra hora eu não tinha essa facilidade. Eu fui fazendo, mesmo contra a minha vontade, porque a minha vontade não era fazer, eu fui fazendo, e hoje, cara, eu já preguei numa igreja com 5 mil membros, entendeu? E para mim... Era a mesma coisa de falar aqui, é falar numa igreja cheia, é falar numa convenção. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Na verdade, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu fui dar aula. Uma vez eu fui dar curso de capelania numa igreja. E eu não era eu que fazia as inscrições, era o diretor da faculdade. Eu só era professor. Então só chegava e dava aula. Rapaz, metade dos alunos era pastor e presbítero. Vai dar problema, porque a capelania a gente fala, espiritualiza muito, a gente fala muito dos conceitos da capelania que vem lá de Jesus. Acabou que nunca deu, porque eu sempre expliquei bem as coisas e quando eles me contestavam, eu sempre tinha ferramentas e meios de provar o meu ponto de vista do que eu estava ensinando e eu sempre ganhava nas discussões. Então, o meu maior desafio foi esse. Fora isso, eu nunca tive um desafio maior. Porque, assim, cada um tem um ponto de vista. E o importante é aprender sobre o ponto de vista de todo mundo. Entendeu? Se eu desenhar um 6 aqui, é um 6, professor? Você fala, não, Diego, é um 9. Sim, no meu ponto de vista é um 9. No seu é um 6. É a mesma coisa do entendeu? que... Então, assim, não importa como eu vou levar a mensagem, não importa o que eu vou fazer para ajudar o outro. O importante é fazer. Porque talvez se a gente conseguisse levar a conscientização das drogas para uma quantidade de pessoas absurda ao ponto de chegar todo mundo sabendo o que isso leva ou o que isso causa na vida, né, de todo mundo, a gente poderia até começar uma prevenção. Porque se talvez nós tivéssemos a oportunidade de ir em colégio, por exemplo, dar palestras para adolescentes, né? Eu estou falando crianças, né? Adolescentes muitas vezes já está tendo uso. Eu estou querendo fazer prevenção lá, entendeu? De pegar a criança, sei lá, de 12, 13 anos, pré-adolescente, né?
que pode estar começando a ficar em situações vulneráveis de primeiro contato com o uso de substância e mostrar para eles o que vai acontecer se usar. Na minha época tinha. Mas não assim, não é eu chegar lá bonitão igual hoje em dia e falar que eu fui e que eu deixei de ser e agora eu sou isso, porque eu estou falando em mostrar a realidade. Você já viu a foto do Juliano quando ele chegou? Eu lembro quando ele chegou. Pô, rapaz. Rapaz. Capa do grilo. Entendeu? É mostrar isso, é mostrar fotos, ou até mesmo, sabe, pegar essas crianças e levar numa comunidade terapêutica. Abre o microfone aí, Thiago. Comunidade terapêutica e mostrar para eles lá, entendeu? Falar assim, olha só a quantidade de pessoas que está passando por isso, entendeu? Porque eu acho o seguinte, se as pessoas tivessem prevenção, conscientização da consequência do uso, pô, cara, muitas pessoas não vão usar. Não vai. Fala, Thiago, pode falar. Porque você tocou no ponto que justamente também me motiva a fazer o curso. Eu sou professor, eu trabalho com adolescente. A minha ideia é sair da internação e quando fui internado eu deixei bem claro, né? Não falei com ele diretamente, mas falei com a direção que não era para esconder o motivo, justamente para eles irem para onde, né? As drogas, né? No meu caso, eu era álcool e fármaco dependente. Poderia levar eles, né, para onde poderia encaminhar eles. Foi até bacana que eu recebi durante a minha internação a caixa de cartas dos meus alunos. É mesmo? Que legal. Força, Fé e Esperança. Foi bem bacana. E eu queria... E a minha vontade grande mesmo de fazer o curso é para justamente saber como trabalhar isso com os adolescentes, entendeu? Como abordar isso de uma maneira... fazer com que eles não entrem nessa armadilha, né? Porque às vezes entra de maneira recreativa, a gente tem toda a mídia, tem toda uma estrutura cultural favorável ao uso. Sim. E não tem nada explicando consequências disso. A gente tem uma cultura que incentiva e, ao contrário, não tem nada que abomine. E aí? A gente perde. E aí, depois que entra uma compulsão, que vira uma dependência... E aí? Aí a gente vai tratar o intratável praticamente. Agora, não seria muito mais fácil a prevenção do que o tratamento? O problema é que a prevenção vai demorar 10, 15 anos de prevenção para me dar um resultado. E aí eu não quero, porque eu preciso de mostrar um resultado no meu mandado, né, que é o caso do governo. E isso é muito tempo, então eu não vou me meter nisso. Vamos fazer casa de recuperação, internar todos os malucos, deixa eles lá internados. Solta verba para casa de recuperação, para tratamento. E ninguém se coloca à disposição de uma prevenção a longo prazo, onde lá na frente não vai precisar nem de verbas para a comunidade, porque não vai haver mais essa quantidade de dependentes químicos. Infelizmente, é triste, mas a realidade é essa. A gente não tem prevenção nenhuma. Olha, teve uma época que tinha prevenção. Lembra daquelas propagandas antidroga que teve da Globo, uma época, né? Então, foi papo de alguns meses e aí nunca mais. A maconha mata de vergonha. Tipo, entendeu? O cara chega lá e pega a mão da menina. Eu tenho que pedir a mão pro pai dela, a mão da mata de vergonha. Ele falava o nome dela. Não terminava a frase. Então, a conscientização hoje em dia é zero. Entendeu? E a gente pode ser ferramenta para isso tudo. Porque, olha só, se eu tenho uma abertura num colégio para dar uma palestra para adolescente, não vou dar porque eu não sei o que falar. Pelo amor de Deus, cara, sua experiência de vida é tudo que eles precisam de ouvir. E você, como dependente químico, provavelmente conhece 1 milhão de dependentes químicos que estaria disposto a ir lá dar um testemunho também. Entendeu? E só o que vai fazer diferença na vida das pessoas? Se você vê o que a gente está estudando hoje, toda a história do programa dos 12 Passos, que é o que mais ajudou pessoas a sair da dependência, surgiu de 2 pessoas conversando e tendo ideias para mudar aquele quadro. Entendeu?
Então, assim, eles não tinham experiência nenhuma. Bill e Bob não tinham experiência nenhuma, entendeu? Sobre palestrar sobre narcóticos, alcoólicos anônimos, eles não tinham. Mas se eles tivessem que falar, eles saberiam, porque eles iam falar da experiência deles. Por que funciona dentro do grupo de NA? A experiência um do outro. Tem alguém lá no grupo de NA que é palestrante? Não tem. Não. É todo mundo compartilhando experiência. Então, talvez a prevenção não seja nada mais que um grupo de pessoas que tem um testemunho de vida que mostre para outros que aquele caminho não compensa. E aí, quando você mostra comprovadamente, né, principalmente as pessoas que têm foto, né, foto de como era, tem gente que tem registro assim, sinistro, né, de quando era, foto é foto na rua, foto no jornal, né, e aí comprova, ó, esse era eu, comprova e mostra como que a vida, tudo que aquilo causou na vida dele, as consequências que foi causado, e depois mostra que ele conseguiu sair daquilo, né, já incentiva as pessoas nem a entrar. É lógico que você também não pode mostrar que é um processo que você pode sair, senão o nego entra para passar pelo processo, porque sabendo que vai ficar bem lá fora. Quando a gente vai fazer atendimento, fazer palestra em colégio, tem que ser igual aqui no começo da literatura de hoje. É a marreta médica, entendeu? A marretada na cabeça das crianças. Tem que botar terror mesmo, para elas nunca pensarem em se meter nisso. Quando eu era adolescente, que o crack surgiu aqui em São Paulo, aí quando me ofereceram o crack lá em São Paulo, lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu falei, você tá louco, isso mata. Não quero. Olha, porque foi conscientizado no Rio de Janeiro, porque a droga estava começando a ir para o Rio, ninguém queria, nem os traficantes. Então, nós no Rio tínhamos preconceito com crack, porque crack matava, e matava rápido. Então, quando me mostraram o crack, foi a única droga que eu não aceitei de primeira, não aceitei. Não queria de jeito nenhum. Mas continuei andando com os amigos que usavam, e aí comecei a ver que não era tão grave quanto eu imaginava. E aí eu acabei usando, mas presta atenção, se eu tivesse me afastado das amizades também, que é o sugerido, né, a evitar lugares, pessoas e hábitos, não teria acontecido isso comigo. E naquela época eu já era mesmo de NA. E aí é aquele negócio, eu tenho que praticar tudo que eu sei, porque se não praticar não adianta saber. Diga, Thiago. Mestre, perdão, você disse que é marreta médica. Com adolescente, mesmo esquema? Sim, porque olha só, tem que botar um terror, entendeu? Tem que ser um terror mesmo, assim, ó, isso vai te matar. Porque olha só, presta atenção, quando eu sempre falo na questão da cocaína, que é o mais, né? Mas quando a pessoa veio lá, primeiro, ninguém nunca foi na boca sozinho para comprar a primeira droga. Não existe, tá? Não existe. Então isso tem que ser bem claro, que as suas companhias que realmente vão influenciar na sua vida. Porque nós somos seres humanos influenciáveis exteriormente e interiormente. Então, primeiro eu já tenho que evitar pessoas que possam me levar para esse caminho. Segundo, que se a pessoa que me apresenta a droga, né, traz lá um prato lá com cocaína e fala, vai aí, é legal, né, vai dar uma onda bacana, vamos ficar no brilho, né, vai dançar pra caramba, vai fazer isso pra caramba, tá, mas se essa pessoa também virasse e falasse pra mim, ó, é legal, dá um brilho e tal, mas é o seguinte, isso aqui pode acabar com a sua família, pode acabar com a sua vida, seu emprego, seus sonhos. Você pode acabar até como um morador de rua, isso se você tiver sorte de ainda estar vivo. Porque isso também pode te dar uma parada cardíaca agora e você cair e morrer. Mas assim, é legal. Quer? E aí? Vai? Não vai, filho. Não vai. Entendeu? Então isso que é o choque de realidade. A criança tem que ter um choque de realidade que aquilo ali pode ser legal, mas vai destruir a vida dela se não matar instantaneamente. Porque tem pessoas que têm predisposição, têm problemas cardíacos. Tem muito adolescente, a gente nem fica sabendo, mas tem muito adolescente que morre no primeiro uso. Eu tenho um amigo meu com 30 anos, cara. Ele usou, sempre usava pouco. Um dia ele extrapolou, virou à noite. No outro dia de manhã ele caiu de infarto, morreu 30 anos de idade.
E assim, alguém contou isso pra mim quando eu comecei a usar? Não. Porque se tivesse contado, eu não ia. Se alguém fala pra mim, na hora que me apresentaram a droga, que aquilo podia me matar, você tá maluco, rapaz? Eu não sou doido. É a mesma coisa a gente falar, ó, não tá aqui no que veneno de rato, chumbinho aqui, que você vai ficar doidão, mas é chumbinho, viu? Pode te matar. Você vai por causa da onda? Você vai arriscar a sua vida por causa de uma onda? Não vai. Acho que não. É outro processo. Se de repente você, porque a gente já tem estagnado a adicção, e no que eu acredito, uma frustração da vida, por eu não conhecer o programa, porque tudo que está escrito nada é por acaso, ele escreve certo por linhas. Talvez eu conhecesse ele, sem usar as drogas, numa frustração minha de não aceitar a vida como ela é. Péssimo desse computador, E Jesus. porque ele perder a vida, começou a usar drogas. Por eu não aceitar a minha vida como ela é. Você mesmo sabendo assim, por isso que eu falo, se a gente tem que chegar nesse caminho, a gente acaba chegando talvez de uma forma diferente. Tá, mas aí é o seguinte, por mais que eu me aceite, por mais que eu tenha traumas, por mais que eu tenha vários motivos que se eu usar vai gerar um relacionamento e aí eu vou começar a usar por causa desses motivos, mas se lá atrás eu não tivesse usado, eu ia aprender a lidar com esses problemas de uma maneira diferente. Não, mas aí talvez eu não tivesse conhecido o programa de 12 passos. Tá, mas as frustrações, eu não me aceitar, eu ia ir de algum jeito superar isso, talvez, se eu não tivesse encontrado um anestésico para aquilo. Porque o anestésico é um paliativo, não resolve o problema, só prolonga. Porque toda vez que você lembra do seu problema, você toma um Doril. Na hora que você vê, você está com um tumor, vamos botar assim, e que você não foi investigar, porque quando ia se tomar Doril, eu passava. E aí, quando você vê, é um problema que não tem volta. Entendeu? Então, assim, eu acho que se as pessoas entendessem a gravidade da consequência do uso da droga, ninguém se metia com isso. Nós somos pessoas que entrou nesse caminho sem saber onde estava se metendo. Ficamos perdidos por muito tempo, sem ninguém me falar a real da parada. Entendeu? Porque não tem história. Quando eu tinha 16 anos que eu ia no grupo lá, era um monte de gente batendo cabeça tentando ficar limpo, mas não tinha nenhuma literatura, algo que realmente pudesse explicar. A gente só sabia que era uma doença fatal, incurável, progressiva, né? Assim, e que aquilo me matava, velho. Quando eu ia na reunião, que eu lia literatura, que eu tinha uma doença incurável, progressiva e fatal, aquilo me matava, aquilo me dava vontade de usar mais droga e acabar logo, porque já que o troço já deu ruim. Se conseguíssemos convencer o MEC a introduzir os 12 passos no nosso estudo, na escola... Sim, na verdade, tinha que ter, como hoje em dia o uso de drogas está se caracterizando uma pandemia, vamos botar assim, quando esse troço desandar mais um pouquinho, vai ter que ser feito alguma coisa. E aí talvez aconteça isso, de prevenção ao uso de álcool, droga e tabaco seja matéria necessária e obrigatória em todos os colégios. Aí, depois disso ser instalado, depois de 15 anos, vai ter o resultado. Mas aí vamos colocar, olha só, as faculdades de psicologia era a faculdade menos procurada há uns anos atrás. Psicólogo era nada no Brasil, né? E aí o que aconteceu? Começou a sair a lei que vai ser obrigatório todos os colégios ter psicólogo. Então olha a quantidade de emprego que vai surgir. A faculdade hoje em dia, um dos cursos mais caros é psicologia. A minha faculdade de R$300 foi para 1.600. Entendeu? Não dá para pagar. Isso eu tenho bolsa, hein? Com bolsa. A faculdade mais cara é de Direito, que é assim, 1.800, depois vem a Psicologia, 1.600, e o resto é tudo de 1.000 para baixo. Porque é a faculdade mais procurada hoje em dia, porque hoje em dia tem esse conceito e esse entendimento que a nossa população está perdendo o controle, estão doentes emocionalmente. E não tem pessoas qualificadas para tratar a população. E se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco não vai existir mais relacionamento, não vai existir mais pessoas fixas em emprego, as pessoas vão se deteriorando emocionalmente. Então, está havendo uma mudança. E se a gente prevê que esse uso abusivo de substâncias vai se tornar numa pandemia e vai... Ô, João. Tá fumando. Ô, João. Não, por favor, cara. Aí é desrespeito comigo, né? Aí, se a gente prevê que esse uso de substâncias vai ser
vai chegar ao ponto de uma pandemia onde vai ter que haver pessoas que entendem disso para conscientizar e fazer prevenção, você vê o quanto a gente vai ser importante lá na frente. Porque, olha só, não vai ter psicólogo, não vai ter ninguém, parceiro, que entenda mais que isso do que a gente. Parece que não querem Entendeu? salvar, é mais fácil construir remédios, é mais fácil o traficante também já associar-se à clínica, porque o primeiro passo já só vai generalizar a população toda, não adicto e não adicto. Não existe um psicólogo ir dar uma palestra sobre drogas ou sobre o uso abusivo de substâncias sem estar com adicto do lado. Entendeu? Porque ele não tem não tem experiência e nem comprovação do fato e das consequências sem a gente do lado para comprovar. Então, quem entende sobre isso somos nós. E isso vai chegar a esse ponto. Mais cedo ou mais tarde vai ser necessário terapeutas em dependência química para fazer prevenção, para fazer acompanhamento. Lá no Rio já tem chamamento público. O chamamento público contrata, a prefeitura contrata terapeuta de dependência química para ir junto com a assistência social e com a segurança presente, trabalhar com a população de rua. Eu fui chamado para trabalhar como terapeuta em dependência química numa santa casa, porque a quantidade de usuários de droga que chega na Santa Casa surtado, código de briga, facada, tiro, roubo, overdose, passando mal, é enorme. E eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que falar. E aí eles começam a sentir a necessidade de uma pessoa que entende daquilo. E aí somos nós. Então, assim... É uma profissão que daqui para frente só vai crescer. E fora que é o seguinte, comunidade terapêutica, nenhuma tem um quadro de terapeuta suficiente. Tá? E se a legislação der uma apertada e colocar aqui, porque o certo é cada 6 a 8 pacientes por terapeuta. Então, uma unidade com 80 tem que ter 10 terapeutas. A unidade que a gente trabalha só tem eu agora com o Douglas. Então, quer dizer, ainda faltaria 6. Uma unidade de 100 teria que ter mais de 8. E isso fazendo plantões de 3 dias, tá? Trabalha 3, folga 4, o terapeuta. Tipo assim, se isso virar uma matéria de escola, você acha a possibilidade de existir uma faculdade futuramente de terapia? Então, na faculdade de psicologia tem a aula, tem a matéria de dependência química, mas que é muito volátil, muito superficial. Entendeu? Não explica quase nada. Por isso que por psicólogo é tudo perdido com a gente. Deve ter sido alguém que perdeu um relacionamento por causa disso. Exatamente, entendeu? É uma matéria, eu acho que no 6º período, eu acho. Não, no 5º período. 5º período tem uma matéria de dependência química, só uma matéria. Alguém ficou frustrado. Uma matéria bem simples. Eu fiz ela sem ler ela em nada. Eu fiz ela sem ler. Fiz ela tudo, fiz a prova, tirei 10 e acabou a matéria. Nunca mais se falar em dependência química. Gente, 10 minutos aí, já passamos até do tempo. Depois a gente só volta, lê os passos e amanhã a gente volta nos passos. Os passos nunca dá para fazer num dia só, tá? Vamos fazer 8 minutos. Mas hoje a gente fez legal porque a gente entrou bem na história real dos passos. Deixa eu parar a gravação aqui, a gente já volta já.